Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso cantar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Boa noite, igreja. Deus abençoe sua vida. Você que chegou até aqui nessa quarta-feira abençoada, para a glória do Senhor, estamos reunidos em adoração ao Senhor. E a adoração é o nosso foco agora no início desse culto. Temos tanto a agradecer ao Senhor e é bom a gente estar na casa do Senhor e rever irmãos que estão retornando ao templo. Bom rever Dani, Vânia, que estavam aí. Gigi estava de quarentena porque estava dodói. Graças a Deus. Não era Covid e agora eles podem estar aqui com a gente. Glórias ao Senhor. Bom ter vocês de volta, assim como nosso pastor,
que volta restabelecido. Ó, para o pessoal que está em casa, quando ele aparecer aqui, vocês vão ver como ele está mais bonito. Falei para ele que o negócio foi bom. Estamos felizes, pastor, pelo seu retorno. Graças a Deus. Oramos, o Senhor atendeu as nossas orações e a nossa alegria. A gente está junto como igreja, celebrando e honrando o nome do nosso Deus. Adoradores que somos, só podemos nos render a Ele. Todo o cuidado do Senhor, todo o amor do Senhor por nós, a gente só precisa olhar para Ele e agradecer, porque não merecíamos, mas com amor grande o Senhor nos amou. E por isso nós vamos dizer, somos adoradores sim, e nada vai impedir a nossa adoração. Coloque-se em pé no seu lugar e vamos ler esse texto. Eu gosto muito desse capítulo de João, esses 2 versículos inclusive, que é um tratado aí sobre adoração, e Jesus prega isso para uma pessoa só. Um diálogo dele com a mulher samaritana. Então, o maior sermão de adoração não foi pregado para uma multidão, foi pregado para uma pessoa. Porque o Senhor, quando nos encontra aqui, ó, com várias pessoas, Ele está recebendo a nossa adoração individual. Então é você que se apresenta a Ele, sim, em comunhão, mas você que se apresenta a Ele. Vamos ler João 4, 23 e 24? Vamos ler juntos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você é adorador do Senhor? Se o Senhor nos procurar, Ele vai nos achar como adoradores. Amém. Então você diga através dessa canção, Senhor, não tem nada, e é muito importante isso, não tem nada que aconteça no meu dia que afaste de mim ser um adorador do Senhor. Amém? Amém. Vamos adorá-lo. Senhor.
fácil naquele que me fortalece. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó, a voz de quem te adora, ó, a voz de quem te adora, ó, Senhor. Senhor, nós declaramos nessa noite que nada vai nos parar, nada vai conter a nossa adoração. Não há dificuldades, não há temores, não há medos que nos façam deixar de ser aquilo para o qual fomos criados. O Senhor nos fez para o louvor da sua glória. Por isso nós declaramos: acha em nós, Senhor, esses adoradores, que não só aqui no templo, no culto, erguemos nossas mãos, nos prostramos no trabalho, dentro de casa, no nosso bairro, onde formos, queremos levar o seu nome e adorar ao Senhor. Que todos percebam que quando passamos, ali está passando alguém que ama a Deus, ali está passando alguém que adora ao Senhor. Independente das dificuldades, nós rendemos louvores ao Senhor. Nós te amamos e te adoramos na beleza da sua santidade. Receba-nos, Pai. Receba a nossa canção, receba a nossa oração, receba a nossa vida, porque este culto é a nossa entrega para o Senhor. Em nome de Jesus fazemos. Amém, amém. Glórias ao Senhor. Você pode sentar-se. Estamos aí na última semana de setembro. Vamos viver mais um período de momento missionário no culto. Daqui a pouco a gente não vai ter mais esse momento tão específico, mas eu acho que cada testemunho que a gente foi vivendo, cada irmão que veio trazer os detalhes do trabalho missionário, as orações da igreja, essa campanha tem marcado a vida da nossa igreja. Tantas ações que foram surgindo e que nós assumimos como igreja, essa campanha tem nos marcado. Eu já quero deixar você com o coração aquecido para domingo, nosso encerramento de missões, culto regional de manhã, culto com a Cristolândia à noite, enfim, uma grande festa. E vamos juntos orar e profetizar bênção sobre a nossa nação. Então vamos ao recado de hoje, vamos conhecer qual é a história de missionários em algum canto desse país fazendo algo que a gente tem orado e sustentado daqui. Eu me chamo Ednara, sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência eu fui abusada sexualmente, então desse abuso eu me tornei mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse abuso que aconteceu, eu tive de trabalhar mais cedo e estudar também e cuidar assim do meu filho. Então eu trabalhava, estudava e também aos fins de semana eu ainda ia para a festa. Então o dinheiro meu era para quê? Para gastar em festa, para ajudar em casa e ajudar o meu filho. Veio uma amiga da família na nossa casa fazer uma visita e aí dessa visita eles nos falaram dessa esperança. Nós foi à casa dela falar do amor de Jesus Cristo no momento mais difícil que ela estava,
né? Mas a gente falou com ela que nós levamos uma solução para ela, que era Jesus Cristo, que ajudava ela a resolver todos os problemas e toda a dificuldade da vida dela. Cristo é a única esperança. Foi quando eu aceitei o Senhor como suficiente salvador da minha vida, e aí eu acabei falando. Não fiquei só com essa esperança para mim, mas sim eu fui compartilhando dessa esperança. Ela me convidou aí à Igreja Batista do Sertão e eu fui com ela nessa igreja. E ali o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava viver para Cristo, eu precisava me entregar para Cristo. Foi ali que eu tomei a decisão de servi-lo a Cristo. Casamos em 2017 e surgiu a oportunidade da gente ir para o Radical Sertanejo. Mas então a minha esposa estava já grávida, esperando o Isaac. A gente achou que não seria viável, não seria o momento aquele, né? Em 2017 a gente não foi por causa dessa gravidez do Isaac. E agora em 2020 estava grávida do pequeno Caleb. Mas a gente orou e o Senhor confirmou isso em nossos corações, nós decidimos ir. Mas o Senhor, Ele cuidou desses detalhes em nossas vidas. E assumimos um campo no Quilombo, Lagoa das Piranhas, aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos lá com um trabalho de evangelização, de plantação de igreja naquela comunidade. Tem sido bênção, as pessoas lá têm sido muito amorosas conosco, bem recepcionistas mesmo. Tem sido gratificante servir aquele povo. E os cultos semanais de oração, PGM, encontro de homens, trabalho da IBD, escolinha de futebol, tem sido maravilhoso, tem sido bênção mesmo. Mesmo a pandemia aí, tantas dificuldades, nós não achamos isso um problema de nós avançar, de nós continuar indo adiante. E nós estamos aí com a esperança, né, dessa carreta aí prometida aí, que essa carreta venha aqui para o sertão, venha aqui para a Lagoa das Piranhas para atender essas pessoas tão necessitadas, tão carentes. E através da carreta do sertão nós poderemos alcançar muito mais pessoas. É uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para abençoar, dar uma qualidade de vida a essas pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar da sua saúde clínica. E nós louvamos a Deus porque você faz parte desse desafio. A minha expectativa é enorme, né? Não só minha, mas de todos aqui da comunidade com a chegada dessa carreta aí, porque nem todos aqui têm uma boa renda para estar indo para o dentista, ou então qualquer médico. E também agradecer à igreja, né? Que a Igreja Batista, os missionários aí que estão dando esse apoio para a gente aí. Para a gente é uma benção, né? Que Deus, essa carreta vem aqui para a comunidade, né? Eu fico muito agradecido dela vir, né? E dá muito apoio a vocês também, que é um dos que veio por aqui para ajudar a comunidade. Então, para nós é uma beleza. Então, é o que eu posso falar para as outras pessoas, que dependente do que aconteceu na vida de vocês, Jesus, ele é aquela pessoa que dá esperança, que dá a motivação de você pegar e falar do amor do Senhor. Oramos a Deus para que nós continuamos sendo esse instrumento usado nas mãos do Senhor, naquela comunidade, e que o plano do Senhor seja esse, que nós sejamos esse instrumento na mão do nosso Deus. É isso, irmãos. Independente do que esteja acontecendo na vida de cada irmão, Jesus é esperança. Desde o dia que nós recebemos a missionária Leinha aqui na nossa igreja, nós ficamos focados com o pessoal do sertão, que é um povo tão sofrido, um povo que você não vê tanta alegria nos rostos de tanto sofrimento. Mas desde que os missionários estão indo lá, estão levando a palavra de Deus, eles estão tendo esperança. E isso é muito bonito de se ver. Agora, vamos agir, porque da mesma maneira que eles estão esperando a carreta, com a ansiedade que eles estão, vamos orar por esse povo, vamos levantar a camisa, vamos orar por ele, mas vamos também trabalhar com os missionários, porque sem a gente ajudar os missionários, não tem como fazer essa obra, não tem como a carreta chegar onde tem que chegar. Eu vou pedir à irmã Rosângela, por favor, que venha aqui para orar conosco.
Senhor Deus, que privilégio, Deus, porque nós fazemos parte dessa grande obra. Obrigado, Deus, porque nós podemos viver esses momentos durante todo esse mês. Podemos, ó Deus, perceber o quanto que o Senhor tem feito através desses missionários. Nós louvamos o Teu nome por isso, porque podemos compartilhar e saber do que a Junta de Missões Nacionais tem feito através das ofertas, através das orações que têm sido alcançadas. Muito obrigada, Deus, porque a Tua igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, ela vive missões. Obrigado, Deus, porque nos sentimos privilegiados e, ó Deus, nós queremos, ó Deus, reafirmar o nosso compromisso nessa noite. Nós não queremos, ó Deus, ficar fora do que o Senhor tem feito no Brasil. Nós queremos, ó Deus, estar atentos a tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda irá fazer. Então, ó Deus, nesse momento eu te entrego as nossas vidas, os nossos sonhos, nossos pensamentos, tudo, ó Deus, que vem do Senhor, para que a gente possa, ó Deus, continuar investindo em missões, para que, ó Deus, outras pessoas possam ser alcançadas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, Senhor Deus, porque através dessa campanha nós podemos, ó Deus, reafirmar que essa esperança não precisa ficar somente conosco. Essa esperança, Deus, pode ser, Deus, a esperança de muitas pessoas. Ó Deus, então usa a nossa vida, usa a nossa igreja. Continua, Senhor Deus, a falar conosco durante esse mês. Ó Deus, que essa missão, que esses testemunhos, ó Deus, possam ficar ardendo nos nossos corações, para que a gente possa, ó Deus, viver missões não somente em setembro, mas por toda a nossa vida, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, que precisamos, ó Deus, pregar e levar o Evangelho, a esperança aos perdidos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Coisa bonita também durante esse mês foi ver esse pessoal fazendo um momento missionário, jovens, adultos, crianças. Nossas crianças estiveram aqui domingo fazendo também. De repente, gente que nunca tinha falado. E é assim que a gente vai equipando e treinando a igreja. Se prepara, porque em março tem mais campanha de missões mundiais. E, de repente, você vai estar aqui fazendo os momentos missionários também, para a glória do Senhor. Quero te lembrar de 2 ações. A gente está recolhendo valores para os chocolates para o Dia das Crianças do Sertão, lá de Bom Jesus da Lapa, mais uma outra região, com a nossa missionária que esteve aqui no domingo retrasado. Então, você pode ofertar em espécie para que lá ela possa comprar os chocolates. E também a gente está recolhendo sabão em pó para Cristolândia. Está chegando. Tem bastante aí, Lilita? Sabe mais ou menos quanto? Não. Mais de quanto? Mais de 4 quilos só hoje. Então, a gente estava com 10.600, está com 14, quase 15 quilos aí de sabão em pó. A gente pode recolher isso até domingo, tá? Domingo à noite a Cristolândia vem e vai levar essa bênção já com eles. A gente já entrega e eles já levam. Além de outras coisas que no final do culto a gente vai estar falando e relembrando a você. Vamos declarar Jesus Cristo é a única esperança? Vamos falar juntos e bem bonito? Jesus Cristo é a única esperança. Já falou isso para alguém essa semana? Coloca lá no seu Facebook, no seu story, nos seus status. Diga para alguém, porque nesse nome há poder. Alguém vai ser impactado por essa frase. Nosso texto bíblico, Atos 4:12. Vamos ler juntos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Amém, irmãos? Estamos caminhando, e nessa hora de caminhada, nós caminhamos sim com dízimos, ofertas. E como é bom, irmãos, testemunhar e nós termos, sim, a prestação de contas dos nossos missionários. E sábado eu tive a oportunidade de ver de perto a carreta missionária. Fruto de, sim, ofertas, contribuições do povo batista em todo o Brasil. Então, nessa hora de dízimos, ofertas, meu convite, minha convocação aos irmãos, até mesmo aqueles de forma online, que você possa adorar o Senhor. Iniciamos esse culto falando de adoração ao Senhor. E sim, não há como desassociar
A adoração ao ato de ofertar, de contribuir. Nós cantaremos a canção e temos o privilégio de adorar o Senhor com os nossos recursos financeiros, sejam eles muitos ou poucos, mas nós adoramos ao Senhor. Celebremos ao Senhor. Vamos cantar em pé essa canção, adorando ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, irmãos? Eu queria convidar o diácono Isaías,
que pudesse vir aqui, ele estará consagrando dízimos, ofertas, vidas também no altar. E depois nós iremos ler o texto da reflexão dessa noite. Já que Isaías já está consagrando dízimos, ofertas, e a gente vai lembrar mais uma vez do novo obreiro, nesse processo que nós temos passado nesses meses de sucessão ministerial. Já que Isaías. Alô, som. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem usado de misericórdia para conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, porque isso tem sido uma verdade em nossas vidas, e nós temos testemunhado, Deus, do Teu grande amor para conosco. Obrigado, Deus, porque nesta noite possamos ver, Senhor Deus, e rever os nossos irmãos, ó Deus, que estavam, ó Deus, enfermos através dessa enfermidade tão terrível. Mas, Senhor, aprove Ele estar presente nesta noite, nos alegrando, ó Deus, com a Tua presença. Agora, meu Deus, nós queremos Te agradecer mais uma vez, porque o Senhor tem falado aos nossos corações até esse presente momento. Muito obrigado, Deus, pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, Continua, Deus. Senhor Deus, abençoando os Teus servos, ó Deus, que cada dia e cada vez mais eles possam se sentir responsáveis, com tão grande responsabilidade com o Teu reino, Pai. Uma vez nós fomos alcançados, que nós possamos, ó Deus, usar como instrumento em Tuas mãos para levar, Senhor Deus, essa mensagem de salvação a todas as pessoas que têm necessidade de ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações de uma forma muito especial. Quando nós vimos, ó Deus, o testemunho desses missionários, Deus, que estão no campo, Pai. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a compreender, Senhor Deus, esse grande sacrifício, esse sacrifício que é bom e agradável a Ti, ó Pai, Amém, de Deus. levar, Senhor Deus, a Tua palavra. Agora, ó meu Deus, continua com o restante deste culto, que nós possamos sentir, Senhor Deus, a cada vez mais a Tua presença e glorificar o Teu nome e ser responsável cada vez mais no Teu reino, Pai. Fica conosco, nos abençoando. Abençoa a Tua igreja presente, Senhor Deus, e a Tua igreja que está online, neste momento, Deus, assistindo este culto, prestando esse culto a Ti, ó Pai. Continua falando aos vossos corações, que eles possam sentir, Senhor Deus, tocado pelo Teu Santo Espírito. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, nós te louvamos, é assim. Amém. Amém. Você pode se sentar. Antes da leitura do texto, eu queria registrar aqui, já que eu vou falar, já que nós vamos pensar sobre esperança, queria agradecer os irmãos da oração, as orações, o clamor, a súplica. Eu descobri Covid tardiamente, os sintomas se misturaram ou se camuflaram já do que eu vinha tratando, mas foi bem. Sinceramente, eu fiquei até surpreso com a recuperação, mas quero agradecer de coração aos irmãos pela preocupação, pelas palavras, pelas ligações, pelos áudios, enfim, muito obrigado, irmãos. Isso, para a gente, é um renovo e ajuda, sim, a restaurar a nossa saúde, nosso emocional, aquilo que a gente deixa parado e a gente não consegue, porque a recomendação é repouso e, enfim, quero registrar isso aqui também a toda a igreja, a todos os irmãos, inclusive muita gente online, né? Muita gente que nesses quase 2 anos que a gente está caminhando de cultos online, como culto da igreja, como os cultos da igreja chegam distante. Então, quero agradecer a essa turma de longe também. Meus irmãos, a gente vai pensar nessa noite, em alguns minutos, sobre esperança restauradora, porque já já a gente encerra a campanha de missões nacionais, já já nós nos debruçamos diante de testemunhos missionários, mas a gente se despede nesse instante de missões nacionais já já. Quando encerra a campanha, a igreja continua pensando sobre esperança, porque a juventude tem aí na porta da igreja o projeto Esperança. Então, na verdade, não existe também igreja ou cristãos, homens e mulheres, sem esperança. Só existe essa igreja pela razão da esperança. E por isso é difícil pregar em Salmos, mas eu fui levado por esse texto porque
o salmista, num momento assim inspirador, ele entende a sua situação, se confronta e ele nos entrega uma mensagem de esperança que restaura. Quando muitas das vezes a gente, sabe, se desgasta, se aprisiona, ou fica oprimido ou oprimida com alguma questão da vida, e a esperança fica um pouco chamuscada, ou fica arranhada, é hora de restaurar essa esperança. Então, o texto é esse, de Salmos 39, versículos de 1 a 7 apenas, porque há um versículo que seria a base dele todo, mas eu cito outros aqui, e queria o acompanhamento dos irmãos de modo presencial, mas também aqueles de forma online, porque o texto é esse, Salmos 39, de 1 a 7. Diz assim, é um salmo de Davi para o músico mor, é um salmo que à época era cantado, quando o povo subia para Jerusalém, é um salmo que ele tem a experiência desse cara falível, frágil, segundo ele mesmo está aí no texto, mas é um salmo que nos remete, nos leva para frente, restaurando-nos a esperança. Diz assim o salmo, a gente vai ficar alternando para ficar mais dinâmico. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Os irmãos, com o silêncio fiquei mudo, calado, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontam riquezas e não sabem quem as livrará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Vamos juntos ler esse 7, incrível, extraordinário. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Oremos. Deus de toda graça, nós estamos diante da tua palavra que nos renova a esperança. Agora lida, ouvida, explanada, ó Deus, e difundida por esse meio eletrônico, pela facilidade da tecnologia, aos mais recantos, ó Deus, de outros bairros, de outras cidades até. Nós te pedimos, ó Deus, a tua boa mão, nos conduzindo, nos restaurando a esperança, para que sigamos, ó Deus, aonde o Senhor queira nos levar. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Esperança restauradora, esperança que precisa ser restaurada. E meus irmãos, meus amigos, das mensagens bíblicas, ou das mensagens diretas da Bíblia, em uma amplitude um pouco maior, ou de temas da Bíblia que nós gostamos de estudar, ou então, sabe, de, por muitas das vezes, gastar tempo, e a gente precisa gastar tempo com a Bíblia. Você vai encontrar, por exemplo, temas como paz, como amor, fé, mas esperança é uma que, por vezes, se repete desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E esperança se repete, sim, várias vezes, e não é só Davi nos Salmos, esse aqui é dele, mas outros escritores da Bíblia e também dos Salmos pontua a esperança como algo que é, sabe, frequente e é real, e é concreto. Isso se espalha pela Bíblia toda. Então, o que é interessante nessa canção de Davi, porque ele compõe, e o povo subia cantando o que a gente acabou de ler, e nós não lemos o Salmo todo, mas o que ele compõe é uma canção que tem a ver com a sua confissão.
e descreve, sim, o seu sofrimento, a dureza que ele está vivendo, e sim, ele conhece e sabe disso, tanto que eu chamo de texto central, de que ele, diante do que ele faz, diante do que ele vive, diante do que ele está passando, ele diz: agora, pois, Senhor, que espero eu, o que eu tenho a esperar? E ele mesmo responde: a minha esperança está em ti, a minha esperança está em ti. Meus irmãos, são declarações de esperança, sim. E aí, lembra que eu pedi para você acompanhar apenas 3 textos interessantíssimos que falam sobre esperança, e é no Salmo 62, por exemplo, verso 5, o salmista vai dizer algo que tem a ver com esperança, mas em um outro contexto, nos levando à seguinte ideia, ou seguinte exposição bíblica. Salmo 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele diz, no outro contexto, que a esperança é o Senhor, mas que a esperança também se move em nossa direção. Tanto que ele diz que a minha esperança vem dele. Há um outro texto, 65, 5, ele diz assim: com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão sobre o mar. Irmãos, isso é um texto que é perto de nós, mas é um texto, sabe, quando você vê um vídeo de missões e ao fundo tem uma paisagem um pouco perdida, um sertão, ou ribeirinhas, ou então o Rio Grande do Sul, ou até se a gente vai falar de missões mundiais em março, aqueles lugares que a gente sabe, tem certeza disso, o seu pé nunca vai tocar naquela terra, mas é para esse povo das extremidades da terra que chega também a esperança. Há o Salmo 71, 5, e é tão incrível a forma que ele fala, de que ele diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Ele está dizendo que houve uma trajetória, desde a meninice até agora, ele escrevendo, possivelmente com cabelos brancos, que o Senhor é a esperança dele, que o Senhor é a certeza da caminhada dele, que o Senhor, inclusive, é outra palavra, outro verbete interessante da Bíblia, que o Senhor é a sua confiança. Meus irmãos, são declarações de esperança nesse tempo difícil. A nossa esperança em Deus precisa, por vezes, sim, ser restaurada, ser revivida, ser reaquecida. Porque, mais uma vez, eu insisto com os irmãos, não existe igreja sem esperança. Um marco, ou então a diretriz, a coluna, é de esperança. Não foi à toa, irmãos, que tanto tempo depois, pela 3ª vez, nós estamos com a mesma temática, sabe, que abalou, nesse sentido, o nosso país para o melhor, mostrando que Jesus é a esperança, primeiro na primeira campanha, depois na segunda campanha, e agora, em um tempo de pandemia. É assim a nossa esperança. A nossa esperança, irmãos, precisa ser restaurada, precisa ser revivida, e eu encontro nesse breve texto, e olha que a gente poderia falar muito mais desse salmo, mas quando eu encontro Davi dizendo assim: Senhor, eu tenho guardado os meus caminhos, para minha língua não pecar. Confrontado pelo seu inimigo, ele tenta, e ele diz que coloca um freio para que ele não fale bobagem, ou não fale besteira, quando o ímpio estiver diante dele. Ele diz, inclusive, ele usa de estratégia e nos ensina nas crises da vida, dizendo: com silêncio eu fiquei mudo, porque ele sabe se portar nesse instante, mas ele diz que lá na frente ele é frágil. Meus irmãos, meus amigos, a nossa esperança precisa ser uma esperança que restaura, ou restauradora, porque nós precisamos tomar decisões corretas na vida. É isso que ele está dizendo no verso 1. A decisão correta da sua vida é que ele guardou os seus caminhos, ou então, para não pecar com a língua dele. Nós precisamos ter essa esperança restauradora, essa esperança que, sabe, é reaquecida, é reanimada, é revivida, porque, meus irmãos, nós precisamos tomar decisões certas na vida. Pense nas suas decisões. Quando ele fala lá: Senhor, o que eu espero mais? Tu és a minha esperança. Para ele dizer isso, é porque ele está dizendo, primeiro no verso 1, de que ele está tomando decisões corretas na vida. Uma delas é saber guardar a sua língua. Uma delas é saber de que a sua língua não pode produzir maldição sobre a vida dos outros. Ou então,
na verdade, a maledicência, ou então ele usa a expressão de que ele guardaria a boca como um freio. Olha que coisa. E parece que lá na frente Tiago vai se apropriar dessa inspiração divina e dizer que a língua, se você não cuida dela, meus irmãos, faz um estrago só. E ele usa a metáfora, o Tiago usa a metáfora de que é um pequeno membro que pode incendiar uma floresta. Então, a nossa esperança precisa ser restauradora em todos os momentos, mas ele toma esse procedimento de que, enquanto os ímpios, ou ele usa o exemplo de um ímpio diante dele, ele sabe se portar, ele sabe tomar decisões corretas. Provérbios vai nos ensinar, o Salomão, sabe, com seus cabelos brancos, experiente de vida, por vezes, e muitas até, vai usar a expressão de que saber guardar a língua, saber guardar a boca, saber guardar as decisões da vida. É ele mesmo que compartilha sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, ou então o encaminhamento da vida, ou as decisões sábias da vida. Mas às vezes a gente, na hora do nervosismo, às vezes na hora da luta, da batalha, a gente quer falar, né? A gente quer, sabe, discutir, a gente quer talvez se impor, e isso não resolve, pelo contrário. Irmãos, nós somos aqueles detentores da esperança. Eu não sabia que o cristianismo, vou chamar, porque é, né? A religião que mais fala de esperança. Pesquisa aí as grandes religiões. Uma fala de você ter paz, de você viver. Não vou aqui ficar citando. Outra fala de que você tem que estar com o seu eu resolvido, e dar umas práticas, e dar o que você tem que viver. Meus irmãos, o cristianismo é a única que fala de esperança. Mas para essa esperança ser restaurada, ou ser uma esperança que eu leve para os outros, o tempo todo precisa tomar decisões corretas na vida. Você viu ainda há pouco aqui um testemunho de uma jovem sofrida. Engraçado que Davi fala isso, que eu sinta quanto eu sou frágil, sofrida. E pegou a expressão principal dela ali, que eu chamo de principal. No testemunho dela, ela está falando: e eu não podia guardar essa esperança dentro de mim. Num lugar que, não sei se a gente vai ter a oportunidade de pisar um dia, irmãos aqui, chamados por missões pelo Senhor, não sei se a gente vai estar lá nesse terreno, mas lá naquele lugar longe, que talvez muitos de nós não conheça pessoalmente, distante de nós, tem alguém que se encontra com a graça de Jesus, Jesus se encontra com ela e ela diz: eu não podia guardar a esperança para mim. É saber tomar decisões corretas na vida. Mas, meus irmãos, o texto avança. A nossa esperança precisa ser uma esperança que restaure, que reaqueça o coração, porque ela nos aproxima do Senhor. Porque, mais uma vez, eu insisto com os irmãos, com a igreja, e falo específico de Jardim Santíssimo, e dos nossos amigos que estão online. Nós somos frágeis, e nós precisamos conhecer Deus todos os dias. Olha o que diz o verso 4. No cântico dele, ou no clamor dele, ele está dizendo esse negócio: faze-me, Senhor, conhecer o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto eu sou frágil. Lá, depois, na frente, ele vai dizer: e o que eu espero, Senhor? Tu és a minha esperança. Por que Davi está clamando isso? Porque ele precisava se aproximar mais de Deus em dias difíceis que ele estava vivendo, em dias tensos que ele estava vivendo. Então, nós somos frágeis sim, irmãos. Nós somos, sabe, ele diz de uma forma descritiva: faz-me conhecer o meu fim. Você tem ideia disso? Faz-me conhecer a minha passagem sobre essa terra, a medida dos meus dias. Em outro salmo, Salmo 37, Davi vai falar que: ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Da ideia de, sabe, de viver um dia de cada vez de modo sábio. Isso é ter esperança, porque nos aproxima do Senhor. E ele diz: faze-me conhecer, Senhor. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. É saber que a vida é finita. Nesse sentido terreno aqui, a vida é terrena. A vida é finita. A vida tem um início, um meio e um fim.
Mas aí eu pergunto, como Cortella, que todos gostam de ler e assistir, qual é a tua obra? Ao que nós viemos, irmãos? Nascemos, crescemos, reproduzimos, criamos, vivemos, alcançamos metas, sonhos, tudo isso é muito bom. E morremos? Qual é a nossa obra? Meus irmãos, a esperança que restaura, e esse Davi vai estar falando de uma experiência muito pessoal dele, a esperança que restaura precisa nos levar para dentro do Senhor, porque nós somos frágeis, é conhecer Deus todos os dias. Sabe aquela expressão que eu usei um tempo atrás com os irmãos? É preciso se converter todos os dias? Sim, irmãos. É preciso desejar o Senhor Jesus todos os dias. Ele encontra uma mulher, e esse foi a temática da abertura do texto, hoje do culto. Ele encontra uma mulher que não tinha esperança de mais nada na vida, que vai escondida, meio-dia, num sol, sabe, terrível, do meio-dia, que nenhuma mulher pegava água, com vergonha, mas aquele encontro dá esperança para aquela mulher. E fala de uma temática justamente de adoração. Meus irmãos, a esperança que precisa ser uma esperança que restaura, está aí no verso 7, está no Senhor, e não em nossos diplomas na parede, e não em nossos recursos financeiros, e não a nossa experiência na igreja, e não, sabe, na nossa família, naquela pessoa que chega mais próxima de nós, naquele confidente, seja homem ou mulher. Não, a minha esperança, a nossa esperança não pode estar, porque o verso 7 nos ensina de que a esperança que restaura a vida, e Davi, para ele dizer aqui para o Senhor, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, que a coisa estava muito ruim, e ele diz no final, para que eu sinta quanto eu sou frágil, dá a ideia, de irmãos, de que não tinha mais para onde recorrer, tanto que ele termina o Salmo com um pedido. Esse Salmo especificamente no verso 13, que nós não lemos, ele diz, me poupa, Senhor, poupa-me até que me vá e não seja mais. Ele está dizendo até que eu não exista mais, mas me poupa, porque ele estava aqui, do ponto de vista de desesperança, tocado por essa situação. Mas ele vai lembrar no que seria no verso central, agora, pois, Senhor, o que eu espero? O que o irmão espera? O que a irmã espera dessa vida? Irmãos, a gente precisa declarar todos os dias, na hora de levantar, na hora de sair, na hora de andar, na hora de fazer, a minha esperança está em Ti, a minha esperança é o Senhor. Eu estou caminhando para o fim, irmãos, diante dessa esperança restauradora do texto, para lembrar de uma história de esperança, que é o Lucas 8, 43 a 48, que não tem a palavra esperança, tem uma multidão se aproximando de Jesus, apertando Jesus, e uma mulher que havia 12 anos, com um problema clínico de saúde terrível, motivo da sua vergonha, possivelmente mal cheirosa, por causa daquela época. Não há, mais uma vez, a expressão de esperança, mas essa mulher tem esperança, porque depois, de algum jeito, Lucas a entrevista, ou eles caminham juntos depois da cura, da libertação, da salvação, e ela deve ter contado para ele, e por isso que ele escreve dizendo, porque dizia que se tocar na orla das vestes de Jesus, ficarei curada. Não tem a palavra esperança, mas isso não é esperança? E ela é curada, e ela é renovada as suas forças, acalmado o seu coração, de que agora não há mais desespero, não há mais luta, agora há esperança. Meus irmãos, o tempo todo nós iremos falar sobre esperança. O tempo todo, independente da campanha de missões ou do tema, o pano de fundo vai ser sempre falar de esperança, sim. Sempre nós falamos. Pega todos os temas de missões. Esse é uma repetição pela terceira vez. Mas o pano de fundo dessa história toda, de igreja, é porque nós temos esperança. O irmão sai de casa, a irmã sabe, não sei se você já reparou disso, é porque você tem esperança.
nós fazemos as atividades, nós temos os cultos, nós, sabe, vamos para a rua. Nossa moçada aí com a camiseta, meus irmãos, é porque a gente tem esperança. Porque nós não estamos desesperados, sem esperança. Então, a esperança restauradora quer nos levar, irmãos, a tomar decisões corretas. Tome decisões corretas. Seja ela qual for, das pequenininhas até as mais, sabe, complexas na vida. Tome decisões corretas. Peça e clame ao Senhor. Mas se aproxime de Deus todos os dias. Não sei qual a estratégia que os irmãos fazem. Não sei o tempo certo, sabe, os minutos. Se é 15 minutos, se é 20, e isso vai numa crescente. Você tem que ter a sua estratégia de esperança renovada todos os dias. Mas, meus irmãos, dizer que o Senhor é nossa esperança, dá a ideia de justamente isso, na época da doença, do diagnóstico, e agora? É saber de que o Senhor é a minha esperança. A minha esperança está no Senhor. Na outra citação do Salmo, é dele que vem a esperança. Isso é rico demais. Num ato de desespero, na semana anterior, uma jovem senhora pula da janela do 7º andar na Tijuca, filmado, fotografado. Nós vivemos esse caos ainda. A gente não tem as razões, por legítimas que sejam, mas é o desespero de alguém que não tem nenhuma referência. Para Davi, ele diz: a minha esperança está em ti. Que o Senhor nos abençoe. Venha em nosso socorro. Não desanime. Aqueça seu coração com essa palavra de que agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Amém, irmãos? Eu gosto daquele salmo, eu quero terminar com esse. E nós vamos cantar a canção. Não sei nem qual. Olhei rápido na programação, mas não sei se vou receber a surpresa da mudança. Sempre acontece. Mas, meus irmãos, sabe aquele salmo, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem um lugar aqui, no Recreio, que eu acho fantástico. De vez em quando faz bem você ir lá, porque você fica entre o mar e a montanha. Quando você chega assim, tem aquele precipício. Tem gente que dá vontade assim, eu queria pular nesse mar. Não pula não, vai dar certo. Não. Mas nas suas costas assim tem um pedrão, uma montanha. E aí isso é a Bíblia, ao vivo e a cores. Aí você vira e diz: eleve meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Isso não é uma afirmação. A gente lê o salmo errado. E aí a nossa esperança fica complicada, né? Então a gente tem que olhar e dizer: o meu socorro não vem desses montes, por mais imponentes que sejam, por mais bonitos, fantásticos, de fazer inveja a qualquer paulista que não tem praia, por essa parte. Mas sabe, a minha esperança vem do Senhor, que fez os céus e a terra, fez o mar que está na minha frente, fez as montanhas, e isso é fantástico. Que as suas esperanças sejam renovadas, que esse Senhor esteja sobre nós e em nós. Amém?
toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Amém, irmãos? Amém? Tenha suas esperanças renovadas. O Senhor quer te levar assim sempre além. Então, nós estamos encerrando o culto já já, meus irmãos. E nós precisamos continuar com as nossas esperanças renovadas no Senhor, restauradas no Senhor. Irmã Luciane tem a palavra nessa hora. Enquanto ela está vindo falar desse final de semana, eu vou reforçar depois dela um detalhe importante sobre o leilão. E, meus irmãos, fique antenado, e você pode, enfim, compartilhar com outras pessoas essa ideia de nós estarmos juntos com a igreja, fazendo esforço por missões nacionais. Boa noite, irmãos. Hoje eu cheguei na igreja, a gente estava conversando, eu, Geise e Rose, e a Geise falou assim, você não sabe, ela sobe lá no altar, você já sabe, vai falar do leilão, vou falar do leilão. Hoje é o nosso último aviso, né, sobre o nosso leilão, já é sábado, parece que tem muito tempo, mas foi tudo muito, né, rápido, o tempo parece que voa, mas está tudo preparado com muito carinho, está tudo sendo feito com muito comprometimento, com muita seriedade, porque nós estamos fazendo para honrar o Senhor. Né? Então, a gente tem que fazer com excelência. Então, sábado, eu reforço o nosso convite, a nossa convocação, e às 16 horas estaremos reunidos aqui para uma tarde de comunhão, vamos fazer o nosso leilão, vamos abençoar a obra missionária, e você que se comprometeu com o lanche, que você possa trazê-lo até a parte da manhã, para a gente estar embalando tudo, vai ficar tudo embalado individualmente, porque teremos cantina, teremos bazar, teremos venda de picolé e teremos o grande leilão, né? E estamos tendo muitas doações, ainda estamos recebendo doações, a igreja muito operosa, está contribuindo, está em movimento, e eu tenho certeza que esse povo que a gente tem visto aqui desde o início de missões vai receber muita coisa através da nossa ação, né, através da nossa igreja. Eu creio nisso, que nós estamos trabalhando para isso. E eu lembrando do culto que a Leinha veio, a Gi falou hoje mais cedo aqui no culto, e uma palavra que ela deu foi o seguinte: alegrem o coração de vocês, porque a obra do Senhor está sendo feita. E está sendo feita lá por ela, mas através de nós que estamos aqui contribuindo, orando, né, participando e se envolvendo. E hoje o missionário falou assim,
Em meio à pandemia, nós não tivemos problemas para poder avançar com a obra do Senhor. Nós não temos problemas para avançar com a obra do Senhor. Nós nos limitamos, mas o Senhor, Ele nos dá condições, Ele tem nos impulsionado e tem nos feito seguir juntos como igreja do Senhor, aqui dentro e lá fora, através das nossas estratégias, as estratégias que Ele tem nos dado. Então, colabore, participe. Ah, irmã, eu não consegui ter nada para doar, mas vem estar conosco, vem participar, vem aqui chupar um picolé, ou vem só participar, vai ser com alegria, vai ser com comunhão, mas vem estar conosco, porque é a igreja do Senhor unida para fazer a obra do Senhor continuar prosseguindo. Amém? É isso. Meus irmãos, sobre só a mensagem complementar sobre o leilão. Venha de algum jeito, pelo menos participar. Pastor, eu estou sem dinheiro. Venha, eu te ajudo. É o jeito que está te... Estratégia. Estratégia. Então venha. Venha pelo menos conhecer o leiloeiro contratado, tudo certinho. Martelo e tudo, já tirado foto, então venha, vai ser muito importante. Até sexta, só tem uma novidade, a gente vai ver se a gente consegue, para nossos irmãos, amigos que estão à distância, que não podem vir presencialmente, quem sabe a gente possa ter uma estratégia de talvez pensar em alguns lances online. Isso a gente ainda vai pensar e discutir com a comissão, tá bom? Mas nós temos esse desafio. Meus irmãos, eu queria só pontuar aqui sobre o processo de sucessão ministerial. O próximo candidato, a gente já tem um agendamento para outubro, então esteja em oração, e aí a igreja vai conhecer, enfim, tudo isso já está organizado para outubro. Esteja orando em casa, nas nossas salas virtuais de oração. Eu tenho... Tem mais algum informe? Não, né? Domingo de manhã, estarei com os irmãos, a gente tem um culto espetacular do Senhor, que vai falar o nosso coração, culto assim, regional, então venha. Também à noite tem a nossa galera da Cristolândia masculina, quem nunca viu o coral, nunca assistiu, é uma oportunidade de ouro ver vidas restauradas, vidas que tiveram as suas esperanças restauradas no Senhor. Quem nunca assistiu, precisa assistir e conhecer esse trabalho da Cristolândia masculina. Eu queria terminar só com esse texto, para poder dar a bênção e compartilhar com os irmãos. São 2 versículos. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. No verso seguinte diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Irmãos, que não haja enganos no nosso meio. O versículo anterior está dizendo de que a gente precisa levar as cargas uns dos outros. Os irmãos não são pesados a mim. Os irmãos não são pesados a mim. Pastor, eu queria ligar, mas eu fiquei assim. Pastor, tem tanto problema. Os irmãos não são pesados a mim. Pastor, eu posso ligar às 2 da manhã? Pode. Eu vou acordar e vou atender o irmão. Posso ligar às 4h30? Pode. Pode bater no portão da sua casa? Pode. Eu já tive essa experiência fantástica. Eu acordei de pijama, aquela coisa toda, 1h30 da manhã. Está tudo certo, irmãos. Mas os irmãos não são pesados a mim. E eu não sou pesado aos irmãos. Isso é mais do que amor, é a vida entregue nas mãos de Deus. Para que a gente não se engane, irmãos. O verso seguinte diz exatamente isso. Para a gente achar que nós somos aqui, irmãos. Gente que cuida de gente. E assim a gente não se engana. Nós vamos nos colocar de pé e vamos dar e receber a bênção. Na gratidão de tantos amigos, irmãos. Eu fui assim, quem passa, seja por qualquer doença, sabe que você é abençoado de várias formas, e as orações chegavam lá. E eu fiquei mais impressionado de que pessoas que não me conhecem presencial, assim, de eu apertar a mão, de eu abraçar escondido, né? Mas sabe, chega lá o amor. E aí, como é rico isso no nosso meio. Só a igreja tem isso, irmãos. Então, não se engane. Leve as cargas uns dos outros, para que a gente cumpra a lei de Jesus. Diante disso, a gente estende a nossa mão, coloca a mão no nosso coração, não faz nada, enfim.
mas pede que o Senhor nos abençoe. Oremos que o amor de Deus, amor que foi traduzido na esperança que é Jesus, a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com todos os irmãos da Igreja Batista Jardim Santíssimo, com todos os nossos irmãos e irmãs, amigos, agregados, que de uma forma distante, online, mas ao mesmo tempo pertinho do nosso coração estão. Seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja do Senhor diz amém e amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Deus te abençoe, querido. Até sábado.